Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no Instituto Bertol, um estúdio maravilhoso aqui em Florianópolis. E hoje estou recebendo com muito prazer uma grande jornalista, uma empresária na área de comunicação, Clarissa Antunes, fundadora da Vocali, uma das empresas de comunicação mais conceituadas aqui de Santa Catarina. A gente vai falar um pouquinho da empresa dela e depois vamos focar no Web Summit de Lisboa. Ela e os sócios voltaram há 2, 3 dias de lá, um banho de informação, vão ficar 3 anos deglutindo isso que aprenderam lá. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, Jailson. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no podcast do Acontecendo Aqui e conversando contigo, que é um amigo que já nos acompanha aí há muitos e muitos anos. Muito obrigado por ter vindo, né? Eu sei que largar uma tarde vinda de Portugal, tudo atrasado, vir para cá, é um privilégio para nós ter você aqui para falar sobre o Web Summit. Mas você tem uma formação em jornalismo na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, tem mais ou menos uns 20 anos de formada, passou por televisão, por agência de propaganda, por assessoria de imprensa. Você teve uma formação, só faltou sentar no marketing, lá do lado do CMO, do cara que tem o dinheiro, do cara que brifa. E hoje você atende esses caras todos, né? Fala um pouquinho, rapidamente, sobre essa tua formação, opção por jornalismo, por quê? Trabalhou com propaganda, com assessoria de imprensa, televisão, e depois foi ser assessoria de imprensa como empresário. Fala um pouquinho até chegar nesse momento da tua Vocali e da tua sócia também maravilhosa. Sim, então, eu acho que a minha vontade de empreender já nasceu dentro da faculdade, né? Durante a faculdade eu realmente passei por televisão, UFSC TV, TV Com, logo depois de formada, passei por outra empresa de assessoria de imprensa, agência de propaganda, mas ainda durante a faculdade eu sempre tive a vontade de empreender. Tanto é que meu trabalho de conclusão de curso, na época, há 20 anos, foi uma revista customizada para um shopping da Grande Florianópolis. Então, eu acreditava naquele projeto e eu fiz junto com a Raquel, na época minha colega de faculdade e hoje minha sócia na Vocali. A gente desenvolveu todo o projeto editorial, gráfico de uma revista para um shopping. Então, ali já havia essa vontade nossa de empreender, né? De fazer do nosso jeito, de fazer as coisas com a visão, né, na qual a gente acreditava. E aí nasceu em 2006 a então Em Voga Comunicação, que anos mais tarde passou a ser Vocali, como uma agência apenas de assessoria de imprensa. Nem preciso de falar o quanto o mundo mudou nesses 20 anos. Imagina. Então, a gente passou por toda essa evolução, por todas essas mudanças. E, naturalmente, a gente foi expandindo o nosso nicho de atuação. A Raquel, também jornalista, logo depois já se especializou em marketing. Então, passamos a oferecer assessoria de imprensa em 2006. E logo depois expandimos para, em 2013, quando passou a ser Vocali, para Inbound Marketing, liderado pela Raquel, e um pouquinho depois comunicação interna. Então, hoje, a Vocali é uma agência de comunicação, eu gosto de falar de comunicação corporativa. A gente acredita muito nessa comunicação 360 das empresas, né? E é isso que eu falo quando a gente explica a comunicação externa por meio de assessoria de imprensa e PR, ou comunicação interna. O que muda, Jailson, é o público com o qual a gente vai falar. Mas a mensagem, o tom de voz, né, a cultura da empresa, isso precisa estar muito alinhado. E precisa ser amplamente divulgado, tanto internamente quanto externamente. Eu acho que o segredo da boa convivência de uma agência de comunicação ou de propaganda com os anunciantes é viver a realidade do cliente. Porque se você tiver um relacionamento de perfumaria, pega o brief, deixa eu entender o brief, e a partir do brief você dá uma solução, não tem sucesso. Ele vai pedir para você refazer, não era bem isso e tal, porque você pegou um brief. Tem que viver, tem que dormir na empresa, tem que ir lá, tem que conversar do porteiro ao presidente, para entender, aí sim você vai conseguir dar uma contribuição. É a minha opinião, eu trabalho dos dois lados. Sim. Eu fui agência, fui anunciante por muitos anos, então é experiência, não é de ler livros que eu estou dizendo isso. Então, se vocês têm esse olhar 360, nos dias de hoje, com a IA aí respirando 100% da sua vida, e você entrega com essa dedicação, é sucesso. É isso mesmo. Dá uma ideia dos clientes que você tem hoje.
Hoje a gente é uma agência, assim, nós não somos nichados, né? Mas é claro que tem alguns ramos, né, de mercado que a gente tem mais experiência, né, e mais facilidade para trabalhar. Então, eu posso te falar do ramo da indústria, pelo tamanho e porte, né, das empresas. São empresas maiores que têm um olhar já um pouquinho mais maduro para a parte de comunicação e marketing. Tecnologia, porque estamos em Florianópolis e quando a gente fala em empresa de tecnologia, tudo hoje é um pouco de tecnologia, né? E serviços também. Então, se eu fosse escolher 3 nichos, seriam esses três principais. Entendi. E tanto na parte de assessoria de imprensa e PR, né? Relacionamento, a parte de digital e a parte de comunicação interna. Muito bom. Eu dei uma olhada no site de vocês e parece a casa da Luluzinha. Só tem meninas. Então, mas isso é uma realidade do nosso setor de comunicação. Eu tenho um sócio, né? O Antônio. O Antônio mas Sardinha. Ele não está na foto. Não, ele não está na foto, pois é. Ele tava morando fora do Brasil. Ele voltou neste ano, ele estava fora do país no ano passado. Estava em Barcelona. Mas o nosso nicho, né? O nosso meio de comunicação e marketing ainda acho que é um pouco feminino, né? Toque então, feminino. Mas não é olhar feminino. um olhar feminino. Mas é uma coincidência, assim, acho que pela natureza do nosso meio mesmo. Que bom. De humanas. Muito bom. E o que deu em vocês de investirem os 3 sócios indo para o Web Summit Lisboa, que não é uma viagem barata? O que motivou? Então, é a primeira vez que vocês foram? Para o Web Summit Lisboa, primeira vez. No Rio de Janeiro já tínhamos participado. Mas é outro mundo. Né? Outro mundo, completamente diferente, né? Então, assim, passa muito pelo nosso planejamento estratégico de marketing, tá? Então, a gente, quando vai fazer o nosso planejamento do ano seguinte, orçamentário, a gente lista, né, quais são as nossas prioridades, né? E no que a gente vai dar mais atenção. Por que a gente vai dar mais atenção? Desde que a IA começou, né, a aparecer aí, está cada vez mais presente, a gente tem visto que o nosso mercado de comunicação está indo muito, não só o nosso, mas principalmente, eu acho, muito para a questão do relacionamento, das experiências ao vivo. Sim. Então, a gente sabe que evento precisa ter. Né? E aí, outros eventos como o RD Summit, como o Universo Toto, já estavam no nosso radar, até porque a RD é um cliente nosso, né? Então, a gente já acompanha o Summit há muitos anos, o RD Summit. E nesse ano, a gente optou, vamos lá fora, vamos beber direto da fonte, vamos ver o que está acontecendo lá. E acaba que coincide, né? Tudo, a RD Summit em novembro, o Web Summit logo depois, então a gente literalmente se dividiu. Boa parte da equipe foi acompanhar o RD Summit e nós, né, os 3 sócios, resolvemos... É um investimento, como você falou, é um investimento para participar do evento. Só que neste meio tempo, o Antônio começou um negócio no início desse ano de inteligência artificial. Para resolver uma dor da Vocali, tá? Que era o filtro de leads que chegam na gente, de prospects, para a gente conseguir filtrar e qualificar esse lead para que a gente conseguisse, de fato, apresentar propostas... Sim. Que fizessem sentido, tanto, né, para a gente e para o tipo de empresa também. E a gente criou uma agente de IA, que é a Maju. Maju. Por que Maju? O nome a gente escolheu, batizou, enfim. Não, até que não. A gente gostou. E aí, o Antônio começou uma nova empresa, a Vocali é investidora dessa empresa, então eu e a Raquel também somos sócias dessa empresa, que é a Be Smart Agents. Então, juntou a nossa meta, a nossa vontade de participar do Web Summit Lisboa com a Be Smart Agents, que é uma agência de IA, uma empresa de IA. E a gente se inscreveu para expor no Web Summit com startup, né, para expor a Be Smart Agents no Web Summit. Deve ter uma fila gigantesca. E fomos selecionados. E fomos selecionados. Então, isso já nos deu... Você manda isso para lá ou se inscreve aqui no Rio? Se inscreve em Lisboa. Direto lá? Tudo em inglês, tudo em evento internacional, tudo Lisboa. A nossa aplicação foi em inglês, a sabatina pela qual a gente passou em inglês, os pitches, tudo. E a gente participou desse processo e fomos selecionados. Então, foi uma junção das duas coisas. A Vocali, como agência de comunicação, procurando ampliar horizontes, ampliar relacionamento, trazer conhecimento, pescar tendências. E a Be Smart Agents como expositora.
E como é que foi chegar num lugar onde tem 71 mil pessoas e a gente aqui, quando vai no RD Summit 10 mil, é o mundo. Aí você chega com 70 mil. Qual foi a experiência que você teve desse nível? Quantos dias vocês ficaram lá? Nós ficamos no evento, já isso, de segunda até quinta-feira. 4 dias? Na segunda-feira é a abertura, né? Que é um grande show, que é sensacional. Nesse ano a gente teve a Sharapova falando lá ao vivo, então. E os outros Vocês 3 ficaram dias... naquele ambiente que é um estádio de futebol ali? Ali é a plenária. Então, até pensei, bom... Cabe ali 20 mil? 20 mil pessoas. Mil, e sujeito a, acho que entre 20 e 30 mil. Depois eu posso confirmar para você direitinho. E é já com aviso de chegue cedo, sujeito à lotação. E você acha que, olha, aquilo é impossível lotar. Mas são, como você falou, mais de 70 mil pessoas. Então, a gente, claro, foi preparado para um evento de proporções gigantescas. Mas quando você chega lá, é realmente algo, assim, impressionante, né? É muito distante um ambiente de outro, você perde muito tempo para sair de uma palestra para outra. Quando é tão grande assim, às vezes você fica meia hora só para sair de um lugar para outro. Como é que era a implantação desse evento? Então, não deu meia hora, mas é muito grande. São 15 palcos. São 15 palcos com palestras simultaneamente. Então, acho que foram mais de 800 palestrantes nesses 3 dias. Então, tem a grande arena, né, que é a plenária, que tem a abertura, mas que também tem palestras durante os outros dias. Então, não é algo só para abertura. Os principais continuaram falando ali. E tem mais 4 pavilhões gigantescos. Então, em cada pavilhão tinha alguns palcos e os expositores, né? E aí, para você andar, isso acho que era cerca de 1 quilômetro, assim, tipo, quase andando. De um ao outro, daria aí uns 8 minutos caminhando, por aí. Ainda é friozinho lá? Friozinho, não estava muito frio, só que neste ano a gente pegou um ciclone. Então, até o próprio Web Summit avisou em um dos dias que Lisboa fazia muito tempo que não recebia uma chuva como estava prevista. Mas, eu vou te falar, não atrapalhou, assim, não é que não atrapalhou, claro que interfere, né? Mas é impressionante como a estrutura do evento, como tudo se mantém funcionando, as 70 mil pessoas lá dentro, e lá dentro você nem sentia, né, que estava chovendo. A gente, por estar aqui no sul, eu até fiquei meio receosa, porque chuva, enchente, a gente já tem essa bagagem de certo receio, né, com esses eventos naturais, mas lá foi tranquilo, assim. Então, como, né, voltando ali ao início da tua pergunta, é tudo muito grande, é uma proporção enorme, são pessoas do mundo inteiro. Acho que esse ano foram mais de 150 países presentes. A língua oficial é o inglês, né? Mas é algo que, apesar de ser cansativo, de você andar muito, funciona muito bem, né? As coisas lá são muito bem organizadas, você não passa perrengue, é tudo muito organizado. Acho que essa é a palavra. É a palavra. O mundo inteiro fala sobre inteligência artificial, como se fosse uma coisa nascida este ano, o ano passado. Inteligência artificial, deram um nome, deram um rótulo, embalaram e pronto. Mas é uma coisa que todo mundo usa e aprendeu. Mesmo eu, que já sou bem mais velho que você, conheço esse assunto há muito tempo. Mas fala-se em inteligência artificial em tudo quanto é lugar, em todos os ambientes, em todos os países, com todas as línguas, é inteligência artificial. IA, AI, é uma confusão. Lá, certamente, que é a meca da tecnologia e da inovação, só se falou disso, né? O que você sentiu? IA generativa é um produto pronto ou é algo ainda para o futuro? Produto pronto. Lá, produto pronto faz parte totalmente inserido dentro das empresas. O que eu percebi? IAs generativas, né, soluções extremamente nichadas, extremamente focadas, vai resolver um problema de um tipo de empresa, de um segmento. Então, isso me chamou muito a atenção, né? Quando a Bismart Agents foi expor, a gente expôs no primeiro dia. E tem isso, né? Cada dia, nos 3 dias de evento, cada dia é uma leva de empresas que vai expor, né? Você tem um dia para ficar ali conversando com as pessoas, recebendo investidores no seu stand. Mas os investidores são os mesmos todos os dias, que eles estão atrás das boas ideias. São os mesmos todos os dias, e nesse ano houve um recorde de investidores, tá? Acho que foram 1.000
quase 2 mil que se inscrevem Sim. como investidores e estão lá para buscar Tem dinheiro, soluções. estão atrás de soluções. Tem dinheiro e o que eu posso te dizer é que não tem bobo nesse mercado e eles esperam coisas muito, como eu te disse, nichadas e com uma qualidade assim, ó, você precisa ser dono da sua tecnologia, sabe? O que a gente vê hoje em termos de soluções de IA, principalmente de agentes, né, que fazem esse trabalho de pré-venda e atendimento ao cliente, são soluções, entre aspas, alugadas, né? Você Sim. tem a tecnologia aí disponível para todo mundo, você cria a sua solução em cima dessa tecnologia que já existe. Lá, isso não pega. Não pega. Primeira pergunta era, qual é a tecnologia de vocês? De vocês? E no nosso caso, é nossa. Era. E o que vocês oferecem? Qual era o speech de vocês para os investidores? A tecnologia é nossa, eu sei, e nós fazemos isso. Nós entregamos isso. O que é? Nós solucionamos problemas mais complexos. Então, por mais que a Bismart Agents tenha nascido como agente de pré-venda, hoje a gente está em teste com 2 empresas, em off ainda, não posso revelar, mas para desenvolver soluções muito específicas. Uma do setor de e-commerce, tá, Jailson? E outra de food service. Tá? Então, são problemas que as empresas têm e que a IA pode resolver. Então, a gente está num nicho, numa camada um pouquinho mais profunda de problema. E, para isso, a gente precisa ser dono da nossa própria tecnologia. E, por isso, a gente chama um sócio que é da área de tecnologia. Né? Então, a gente tem... a gente está numa fase muito inicial, então eu acho que ir para o Web Summit foi uma demonstração de que talvez a gente esteja no caminho certo, porque afinal de contas a gente estava lá podendo falar do nosso produto. Claro. Eram poucas empresas brasileiras lá, tá? Poucas, eram do mundo inteiro. No corredor que a gente estava, tinha empresa da Alemanha, da Inglaterra, muitas da Europa, de Portugal. Mas Brasil, ali no primeiro dia, éramos os únicos. E como é que vocês foram? Se deram bem? Nos demos bem. Eu acho que o objetivo do evento foi alcançado, foi concluído, assim, muito bem. Fizemos excelentes contatos com investidores, com clientes em potencial do Brasil. Então, é um evento que também rola muito relacionamento, por incrível que pareça, entre brasileiros. E eu ouvi casos de empresas que estavam lá pelo 3º, 4º ano, que a solução não decolou aqui, mas decolou lá. Olha. Então, já tem clientes lá, tem cases positivos na Europa e que aqui não aconteceu. E os brasileiros com muitas comunidades, tá? Então, além do aplicativo do Web Summit no celular, que você conseguia se conectar com as pessoas, no WhatsApp tinha um grupo de brasileiros no Web Summit com mais de 1.500 pessoas. Olha só. Então, ali já gera muito negócio, você já conhece muita gente. Então, assim, em termos de relacionamento foi excelente, de prospecção também, e para uma primeira experiência, sensacional. Eu acho que foi muito bom. Claro. E algum caso prático de inteligência artificial que te chamou a atenção, que você pudesse contar aqui? Pô, eu vi um negócio assim... Eu vi alguns que acho que também casam com algumas tendências que eu vi nas palestras, que muitas IAs voltadas para bem-estar e saúde. Então, tinha uma que estava do nosso lado, que era focada no período pré-menstrual das mulheres. Sim. Era uma IA. Tinha outra que mapeava e evitava o burnout dentro das empresas. Então, IAs muito voltadas para bem-estar e... Saúde mental. Saúde mental. Tinha outra... monte, né? Não, tinha outra que buscava, até bem interessante, dar segurança jurídica para alguns jornalistas ameaçados, censurados, tipo, coisas, por isso que eu te falo, muito nichadas. Isso, né? É muito interessante mesmo. Seria bom a gente pesquisar e fazer uma matériazinha sobre isso. Então, né? até a gente trocou muitos contatos, né? Então, posso fazer a ponte e muitas, assim, com interesse de vir para o Brasil. O que acontece? Ah, vocês são do Brasil? Nossa, mas o mercado de vocês é gigante, é enorme, tem muitas possibilidades, diferentemente da Europa, né? De Portugal, por exemplo, que os países são muito menores. Então, o Brasil lá chama atenção. E ali é muito competitivo também entre eles, né? Exatamente. Aqui a gente está bem longe deles. A gente está longe ainda, Então, todos olhando para o Brasil, assim, nossa, que legal, né? E brilham os olhos, porque o mercado aqui é gigantesco. Né? Mas as empresas aqui no Brasil estão prontas para usar a IA ou está na fase hype ainda? Eu acho que está um pouco na fase hype, mas em termos de não saber muito bem por onde começar,
como fazer, para que eu vou usar, né? E daí acho que é um pouco do hype, vou usar porque todo mundo está usando. E todo mundo fala disso, todo mundo está oferecendo orelha de livro no lugar de oferecer livros, né? Exato. Então, todo mundo quer, muita sem gente saber vai muito para quê, né? Porque os clientes de vocês exigem que vocês apliquem soluções com alguma ferramenta específica ou vocês que oferecem? Eles não demandam isso para vocês? Não exigem, não exige nada, né? Tipo, tem que ser essa ou tem que ser aquela, ou não quero que use, porque nosso nicho na Vocali, né? Nosso nicho de criação de conteúdo, às vezes pode ter, não é para usar, né? E também porque a gente lida com informações, às vezes, sensíveis, e aí, quando você joga numa IA, para onde que isso está indo, né? Tem muito essa dúvida. Então, o que eu percebo, pelo menos entre os nossos clientes e até outras empresas, é que estão ainda no começo para elaborar políticas e escolher quais ferramentas serão ou obrigatórias, né, mas que os colaboradores precisem usar. Eu vejo as coisas um pouco soltas ainda, assim, no sentido da adoção da IA. Na Vocali a gente usa a Gemini, porque a gente está dentro do Google, então é a que a gente estipulou, né? Mas daí designers têm as deles, né? De criação, quem mexe com edição de vídeo na Vocali tem outras, então isso também é solto para a gente. Sim. Né? Então é isso que eu observo. Eu acho que aqui a gente ainda está um pouquinho... É novo, né? Quer dizer, a IA não é nova, né? Como você bem explicou, mas a generativa dentro das empresas eu acho que é um pouquinho novo ainda. A gente fica pensando assim, demoraram tantos anos para colocar um atendente de WhatsApp, automatizar o atendimento, demoraram 500 anos. Sim. As pessoas se digitalizaram antes, estavam todas com o seu celular fazendo tudo ali, mas as empresas não. Ainda fazendo métodos de atendimento muito retrógrados. Sim. Imagina botar uma inteligência artificial, eu vou falar um palavrão agora, ferrada, sensacional, demora um pouco mais. Demora. E é aí que entra o espaço para muitos aventureiros irem lá oferecer facilidades enganosas. Exato. Então tem que tomar muito cuidado com quem que você vai falar, para não ficar muito caro para você, ou até você pode desistir de usar porque foi mal assessorado, né, num momento. Sim, isso que a gente tem percebido, assim, soluções muito baratas, né? Tipo, tem muitas soluções, é só abrir, você vai ser bombardeado de anúncio em rede social, né? De agentes de IA, mas soluções que, infelizmente, podem acabar queimando o filme do que é realmente bom, né? Do que vai ser resolvido. Porque daí nada mais principalmente nesses casos de atendimento ao cliente, pré-venda, relacionamento, que entre aspas, chatbot melhorado, né? E não é isso que vai muito além, né, disso. O chatbot já tem o antitexto, né? Você tem lá software que você coloca o texto que você recebe e ele diz para você onde é que se foi feito por humano ou se foi feito por máquina. Isso é muito ruim. Muito ruim. Isso aí tem o seguinte também, né? Tem a LGPD. Sim. Né? Se você não tomar cuidado de largar isso para da esquina fazer, não sei o quê, daqui a pouco, quando vai ver, um pepino monstruoso. Exatamente. Por uso indevido, sem licença, criou imagem parecida com não sei quem, aí o cara prova que aquilo está baseado naquilo, vem um processo. É muito complicado. É muito complicado, é isso que eu te falo, acho que está muito no começo ainda, sabe? E foi isso que a gente estipulou no começo da empresa, da Bismart Agents, que foi, é mais caro? É mais trabalhoso ter a tecnologia? Muito mais. E esse assunto foi trabalhado lá? Foi alertado isso? Direitos autorais? Teve alguns painéis sobre LGPD. Tem gente que não quer saber. Não. Eu acho que é uma preocupação. Tomarem eu confesso que eu não consegui acompanhar, né, todos os painéis, mas tinha na grade essa questão da LGPD, dados... Direitos autorais, licenças... Até a questão do meio ambiente, enfim, do quantos litros de água se usa para você, né, num prompt que você cria. Certo. Então, a discussão ainda tá latente, né? Ela existe. Não tem um caminho das pedras pronto, eu te diria, assim, sabe? Mas tá um assunto amplamente debatido. É um assunto delicado, porque eu tive uma conversa outro dia com um cientista aqui, em Florianópolis, e ele colocou o seguinte, que se construir prompts bem feitos, bem estruturados, você consegue descobrir as invenções que um concorrente teu está fazendo. Traz tudo.
atrás. Então, se consegue isso, que é complexo, cheio de chave, você imagina descobrir a promoção do meu cliente que vai fazer uma campanha no mês que vem. É facílimo. É facílimo. Então, assim, se resguarde com segurança. Principalmente porque entende, né? Principalmente porque tem pessoas que estão anos-luz à nossa frente, que trabalham com isso, mas estão anos-luz. Então, é claro, se para um leigo, talvez, você navegando ali, brincando, você já consegue muita coisa, você pensa quem é especialista nesse assunto. Então, acho que a preocupação das grandes corporações é muito válida. Se blindar. É isso, sabe? Porque realmente... Né, algo novo ainda. Daqui a pouco vem o pepino que você não consegue distorcer. Queria perguntar um negócio que é muito comum no Web Summit, que são os pitches. Tem várias sessões. Vocês participaram de algum? Viram de longe? O que você pode compartilhar aqui sobre o que é um pitch num evento de 71 mil pessoas? Então, eu não consegui parar para assistir nenhum do começo ao fim. Mas, nos pavilhões, né, nesses que eu te falei que tinham lá, tinha um palco que era o palco do pitch. Então, era um palco no meio do evento, né, no meio desse mundo de gente, e os fundadores, né, os empresários, tendo que fazer seu pitch ali para os investidores. Inclusive, acho que tem um concurso, né, uma batalha do pitch. Então, teve o pitch vencedor do Web Summit, e é uma pressão, assim, né, enorme, né? É uma plateia, um mundo realmente de gente te olhando ali, você apresentando aquela coisa em 1 minuto, falando da sua empresa, tentando convencer ali o investidor, pode ser a oportunidade da sua vida, e aí geralmente com startups maiores, mais consolidadas, que já passaram por muitas rodadas de investimento, mas que ali talvez estivesse a opção, né, a oportunidade da vida, né? Então, achei bem legal, eu só não realmente, de fato, parei para assistir, porque eu foquei realmente, além do dia em que a Be Smart Agent se expôs, nos outros 2 dias eu foquei muito em acompanhar os painéis dentro da minha realidade de comunicação corporativa, né? Então, foquei muito nesse tipo de conteúdo. Muito bom. Certamente, num lugar como esse, eu já fui em muitos eventos por aí, né? O que mais impacta são as ativações das marcas, né? Stands sensacionais, instagramáveis, não sei o quê, com novidade, robô. O que te chamou a atenção? O que você viu assim de sensacional para você contar para nós aqui? Então, robôs, né, interagindo, e alguns, assim, ela era uma coisa bem, bem comum. Os stands dos países me chamaram muito a atenção. Né? O do Brasil era enorme, tá? Enorme, e acontecendo. E aí dentro do stand também com eventos paralelos e palestras o tempo todo. De empresas que foram com a Apex, outras empresas, então grandes startups do Brasil também que expuseram ali no stand do Brasil. Tinha alguns stands de estados do país. Então, tinha um stand do Brasil, tinha um stand do Rio Grande do Norte, tinha stands de estados, né? Isso também achei bem interessante. O do Catar, assim, algo... Nós tínhamos Santa Catarina? Santa Catarina não tinha stand. Outros estados, sim, mas poucos, Cate, por favor, a Cate. É uma excelente oportunidade, Elson, realmente. Mas você ia falar da Dakar? O stand do Catar, algo, meu Deus, assim, muito luxuoso, enorme, com mesas para reunião, sabe? Tudo com ouro. Tudo com ouro. A Itália, muito forte também, sabe? Com grande parte de um pavilhão lá só de Itália. Então, acho que essa questão do regionalismo, assim, me chamou muito a atenção, dos robôs também. As grandes empresas de IA estavam lá, Manus estava lá com stand. Saber dessas empresas, NVIDIA, Google, Oracle, Meta, qual era a postura deles? Eles estavam com conteúdo, dominando conteúdo ou dominando futurismo? Como é que é? Porque eles são donos do olhar global, né? Acho que eles ditam, né, muito para onde... Acho que dominando eles sabem para onde eles estão levando a gente. Exatamente, né? Dominando muito os dois. E outra coisa que acontece muito lá, fora do Web Summit, há muitos eventos paralelos. Que daí não é para quem quer ir, né? É para quem é convidado a estar. Pode. Então, essas empresas, até algumas brasileiras, tipo assim, a Vtex, fez um evento com o Nadal. Sim. A parte, não era só para convidados. Então, esses grandes players estão lá, mas lideram agendas próprias, sabe? Então, por mais, né, que estivessem dentro do evento, tem a sua própria agenda, seus próprios eventos fora do Web Summit, mas concentrados em Lisboa,
nesses 4 dias. Eles sabem que o mundo, né, esse mundo de tecnologia e inovação está ali, então estão também. Pois é, e como é que você foi impactada pela narrativa das empresas? Elas estão mais vendendo seus produtos, fazendo aquele presentation e tal, ou estão lá levando soluções e mostrando resultados? Tem uma diferença grande disso, né? Como é que você viu? O que você viu mais lá nesse sentido? Muitas empresas indo abertamente atrás de investimento, então é negócio puro, business, né, para vender, é para atrair investidor, literalmente. Mas, pelo menos nos painéis que eu acompanhei, era muito mais a narrativa, o conteúdo, o propósito. Pode ser coincidência até pelas trilhas que eu escolhi, mas muito mais que vender produto, era ditar tendências mesmo, né? Apontar para onde estamos indo, assim, mais do que a preocupação do negócio em si, era trazer discussões, né, reflexões, apontar, assim, algumas tendências, né, até a gente tá aqui conversando, já vou num podcast, e teve um painel sensacional, só sobre o podcast, na plenária grande, na grande plenária. Era Qual foi? Que estamos apenas começando, sabe, que é um mercado muito crescente, né, tem muito o que mostrar ainda, muito o que crescer ainda, então que marcas que, né, que ainda não estão olhando para isso, estão perdendo tempo, e muito legal ouvir isso, né? Algo que a gente acredita muito na Vocali, né? E tu aqui já há muito tempo fazendo, sensacional, sabe? Então é algo que não vai minguar, pelo contrário, vai só crescer, assim, isso. E um painel que você curtiu? Um monte. Então, dentro da minha atuação, né, em comunicação corporativa, eu pude participar de um media training com uma profissional, uma PR de Londres, e foi muito legal. Ela fez um treinamento para líderes mulheres, focado em líderes mulheres. Daí era numa sala fechada, você tinha que se inscrever, era sujeito à lotação, mas eu consegui participar. E foi muito legal por ver que o que a gente faz aqui, o que a gente dá de treinamento também para os nossos clientes, tem muito a ver com o que ela faz. E brasileiro, às vezes, tem essa mania de se sentir menor, inferior, estamos para trás, né? E sabe que não, assim, foi muito interessante porque acabou legitimando o que a gente faz na Vocali. E ela foi sensacional, as dicas que ela deu, assim, pra gente ali. Ela trouxe um dado muito legal, que quando você vai dar uma entrevista por escrito, ou falar com um repórter para televisão, para rádio, principalmente no jornal impresso mesmo, falar com um repórter de impresso, você deve imaginar que o leitor de um jornal europeu tem em média 12 anos. 12 anos. É a idade que eles consideram. Então, ou seja, você precisa falar o que uma criança de 12 anos vai entender. Não adianta trazer uma linguagem rebuscada, difícil. E é o que a gente fala, né? Nos nossos treinamentos, é a simplicidade com objetividade, né? Sem perder o foco na informação. Então, esse media training foi muito legal. Foi prática pura. E um outro também que eu adorei foi com os profissionais, um painel com os profissionais que fizeram o gerenciamento de crise da empresa cujo CEO foi flagrado com, né, a amante no show do Coldplay. Nossa. Na metade desse ano. Aquilo foi terrível. Foi terrível, mas eles transformaram a crise numa oportunidade, assim, maravilhosa, né? Trazendo a Gwyneth Paltrow para falar, para gravar aquele vídeo. Então, eles mostrando como foi a crise, né? E como eles fizeram o gerenciamento, como foi tudo muito rápido e a solução que eles conseguiram encontrar, deixando muito claro que era uma crise, entre aspas, pop, né? Era no show do Coldplay, não foi uma crise com perdas de vida, né? Com vazamento de dados, não foi uma crise nesses moldes. Foi uma crise que permitiu eles usarem a criatividade e reverterem o jogo. Então, eu posso te falar que essas duas, né? Tanto o Media Training quanto essa do gerenciamento de crise me marcaram bastante, assim. Você já vai aplicar com os teus clientes? Sem dúvida. As técnicas. Eu tenho um treinamento para dar semana que vem no interior de Santa Catarina, é claro, porque você, né, traz muitas dicas práticas e legais, uma outra forma de falar, assim. Então, são dicas, são aprendizados, por isso que eu te falo, cumpriu o papel. Sim. A gente foi lá, buscou direto da fonte, consegue trazer para a Vocali e aplicar aqui com os nossos clientes. E até o ano que vem, muito input, né? Ah, sem dúvida. Muitos insights. Até o próximo, espero poder voltar. Se você tivesse que apostar em alguma tendência para o futuro,
do que você viu lá em Lisboa, o que você compartilharia conosco aqui, em termos de futuro? Preocupação e um olhar muito cuidadoso para as sensações e para os sentimentos humanos, assim, por mais que a gente fale de IA, há uma preocupação muito grande com o bem-estar das pessoas, com as experiências, até uma tendência que eu ouvi lá, né, de um palestrante que falou sobre as tendências de marketing para 2030, foi que cada vez mais as empresas serão extensão da sua casa. Então, as pessoas, os colaboradores, eles não vão mais tolerar ambientes tóxicos, não vão mais aguentar coisas que até então aguentavam. Então, isso a gente já vê algumas empresas com isso muito forte, né? Olhando para a sua cultura organizacional, focando em employer branding. Então, o cuidado com as pessoas, tá? E também as experiências, né? Ir lá, um evento, falar com as pessoas, olhar no olho, conversar. Isso a IA não tira da gente, né? Então, acho que é uma grande tendência, assim, essas duas, eu diria. A preocupação com o sentimento das pessoas, com a qualidade de vida e também com as trocas ao vivo e com as experiências ao vivo. E tem alguma tendência que você acredita que não vai passar de 2025? Essa IA muito superficial aí, essas soluções, entre aspas, milagrosas, eu acho que não vão assim, para frente muito, e também grandes... Isso acho que até já está meio que acabando, grandes orçamentos, grandes cachês para, de repente, influenciadores e garotos propaganda, entre aspas, muito forçados, acho que as pessoas estão cada vez mais olhando para a veracidade das coisas, né? Se o discurso combina com a prática. Então, acho que essa questão do fake aí e das soluções muito superficiais não vingam mais, não prosperam. Que bom, que ótimo. Que bom. Tomara que esse teu futurismo aconteça, tomara. Né? Ô, Clarice, queria te agradecer muito, primeiro, por ter compartilhado com a comunidade Acontecendo Aqui o conteúdo que vocês produziram lá, foi uma coisa muito legal. Nas últimas 2 semanas, nós publicamos no Acontecendo Aqui artigos teus, do Antônio, da Raquel, baita, com audiência muito legal. Quem não leu, entra no Acontecendo Aqui, procura o Web Summit 2025, um trabalho bacana que eles fizeram, está lá compartilhado. Queria te agradecer por ter vindo aqui hoje, por tudo que você disse. Comunidade Acontecendo Aqui, espero uma mensagem tua para encerrar a nossa conversa aqui. Fica à vontade. Eu que te agradeço a oportunidade. Quando a gente participa de um evento como a Web Summit, a gente vem muito empolgado, né? Então, muito ansioso, não só para colocar em prática no nosso dia a dia, mas para compartilhar com as pessoas, né? Para falar como é, né? E todas as oportunidades que a gente viu por lá. Então, só tenho que te agradecer, né? O nosso trabalho também passa por isso, comunicar, né, o que a gente viveu lá. Então, só agradecer a oportunidade, tanto para os conteúdos que a gente publicou no portal, quanto por essa conversa maravilhosa aqui. Muito obrigada. Obrigado a você. Pessoal, muito obrigado pelo tempo que vocês deram acompanhando o Clarice. Eu sei que vocês gostaram, porque eu gostei muito de ouvir o que eu ouvi aqui, tá? Então, até o próximo episódio.